Sejam bem-vindos. Na topologia deste vídeo, nós vamos ter um Windows Server como central da nossa rede. Esse Windows Server possui uma interface de rede conectada ao WAN, onde ele recebe IP automaticamente por DHCP, e uma interface local, o qual ele está conectado na sua rede 192.168.0.0. Nós vamos agora criar os usuários no nosso domínio Windows Server 2016. Então, como o nosso domínio já está instalado, nós vamos ali em ferramentas. Dentro de ferramentas nós temos usuários e computadores do Active Directory. Entrando aqui em usuários e computadores, vai abrir nossa janela de gerenciamento. E aqui no canto então nós temos o nosso domínio. E dentro do nosso domínio nós temos primeiro as propriedades do domínio, né? Então a empresa.local, que é o domínio que nós criamos. Dentro dela nós temos várias unidades organizacionais. Então quando se trata de domínio, todas essas pastas que a gente enxerga são chamadas de unidades organizacionais. Dentro da primeira unidade, chamada Built-in, nós temos alguns grupos de permissões. Grupos é quando aparecem esses dois bonequinhos aqui, né? Então cada grupo, na verdade, gerencia o mesmo conjunto de permissões. Então usuários que vão poder realizar as mesmas funções dentro do meu Windows Server. Então, por exemplo, nós temos administradores do Hyper-V, os administradores de virtualização, os administradores do sistema, entre outros, gerenciadores do IS, que é o nosso servidor web, gerenciadores, operadores de cópia, operadores de conta, os próprios usuários do sistema, né? Usuários da área de trabalho remoto, então vai poder acessar o Windows remotamente. E aí vai indo vários grupos, os quais são usados pelo sistema. Tá? Aqui em Computers, nós teríamos os computadores todos que já estão ingressos no domínio. No momento, como não temos nenhum computador ingresso no domínio, não aparece nenhum deles aqui. Domain Controller aparece todos os controladores de domínio. Né? Nesse caso aqui nós temos só o nosso servidor 2016, então ele aparece isolado aqui. Mais à frente a gente tem o grupo Users, né? Então aqui nós temos os principais usuários e mais alguns grupos também de controle. Tá? Então o usuário, a gente tem aqui o administrador, que é o nosso usuário principal. E nós temos aqui também um usuário que ele está desativado, tá? Mas ele é um usuário convidado. O usuário convidado serve para quando vocês têm algum evento na empresa, por exemplo, e querem compartilhar um usuário para que as pessoas possam entrar nas máquinas, trabalhar, entrar na internet, salvar arquivos. Mas logo quando elas fizerem logoff, ou seja, desligarem a máquina, esses arquivos, todas essas alterações, esse perfil de usuário vai ser excluído. Tá? Então é um usuário bem para que alguém venha, use, quando desliga a máquina automaticamente, tudo que foi feito é perdido. Né? Então, apenas para usuários de passagem. Né? Aqui temos alguns outros grupos de usuário. Um dos mais usados é usuários do domínio, que aí garante que todos os usuários que estão no meu domínio vão fazer parte desse grupo. E automaticamente, quando eu quiser criar alguma permissão para todos, eu já tenho um grupo com eles todos relacionados. Certo? Então esses são os principais usuários. Eu quero criar novos usuários. Então, como eu tenho a minha empresa, eu vou criar uma nova unidade organizacional. Então cliquei aqui em cima do nome da minha empresa, novo. E aqui eu tenho várias opções. Eu posso criar um novo computador, um novo contato, um novo grupo de trabalho para me gerenciar permissões. Eu posso criar unidades organizacionais, ou seja, as pastas onde vão ficar os meus usuários e grupos. Impressora, usuário, pasta compartilhada. Então eu posso gerenciar tudo que eu tenho dentro do meu AD. Né? A princípio eu vou começar criando unidade organizacional, então uma pasta. Vou chamar ela de empresa, né, onde eu vou colocar todos os dados da minha empresa. Então ok, ela aparece ali embaixo. Então dentro dela eu vou criar 3 unidades organizacionais para organizar os meus usuários. Então vou criar uma chamada diretores, vou criar uma unidade organizacional chamada aqui gerentes e vou criar outra unidade organizacional chamada atendimento. Bom,
Com as minhas unidades organizacionais formadas, ou seja, dentro da unidade organizacional de diretores vão ficar todos os meus diretores, dentro de gerente todos os gerentes, dentro de atendimento todos os atendimentos. As unidades organizacionais servem mais para me organizar os usuários, mas caso eu queira dar permissões parelhas para todos, ou seja, que eu consiga dar uma permissão para todos ao mesmo tempo, eu preciso ter grupos de segurança, grupos que vão gerir tudo isso. Então, para cada unidade organizacional, por uma forma de facilitar, eu já vou criar um grupo de trabalho. Tá? Então, na unidade organizacional de diretores, eu vou criar um grupo também chamado diretores. Né? Esse grupo, então, vai trabalhar de forma global, ou seja, ele vai trabalhar dentro de toda a minha floresta, e ele é um grupo de segurança para que eu possa dar permissões para ele. Então, ok, tem o grupo diretores dentro da UO diretores. Vou criar um grupo gerentes dentro da unidade organizacional gerentes. Então, grupo gerentes. E vou criar um grupo atendimento dentro de atendimento. Bom, tenho minhas três unidades organizacionais. Dentro de cada uma delas eu tenho os meus grupos de permissões. Né? Então, para cada uma dessas unidades, eu vou criar 2 usuários. Tá? Então, dentro do grupo de diretores, eu vou clicar aqui com o botão direito, novo usuário. Para mim criar um usuário, então, eu sempre tenho que definir o nome dele. Eu vou chamar de diretor. Vou dizer que o sobrenome desse diretor é 1. E vou dizer que o nome de login dele é dir1. Né? Eu estou usando dir1 porque isso aqui é um exemplo. Normalmente, para nome de usuário, se usa o primeiro nome, ponta, o sobrenome. Né? Nesse caso, seria dir.1. Né? Usuário, nome, ponto, o sobrenome. Assim, eu consigo diferenciar todos os usuários da minha empresa. Né? Possivelmente, eu não vou ter nenhum com o mesmo nome e mesmo sobrenome. Se isso acontecer, não vão ser os 2 sobrenomes iguais. Né? Eu vou ter alguma diferenciação aí. Então, sempre vou usar o nome, ponto, o sobrenome do meu usuário. Então, vou avançar e vai pedir uma senha. Nossa senha sempre tem que ter caracteres especiais, letras minúsculas e números. Então, eu disse aí 4 coisas e dessas 4 a gente sempre tem que escolher 3. Tá? Então, lembre, letra maiúscula, minúscula, caracteres especiais e números. Tá? 3 desses. Tá? Então eu vou repetir a senha que eu escolhi aqui embaixo. E aí vai aparecer aqui a opção: o usuário deve alterar a senha no próximo logon. Né? Então, o usuário, essa opção é importante porque não é tão bom a gente saber a senha do usuário. Então a gente cria uma senha padrão aqui para definir, para dizer para ele qual é a senha inicial. E quando ele for fazer o primeiro login dele, ele automaticamente vai ter que alterar uma senha para outra senha que só ele saiba. Né? Isso é primordial para manter a segurança dos nossos usuários. Então, vou deixar marcado ali: o usuário deve alterar a senha no próximo logon. Vou avançar, concluir, e aí eu tenho meu usuário diretor aqui e o grupo diretores logo embaixo. Não só porque eu tenho o grupo e o diretor, eles fazem parte, né? Ou seja, o meu usuário já está no grupo. Então, eu tenho que adicionar o meu usuário ao grupo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar aqui no grupo diretores, 2 cliques nele, vou ver os membros. A princípio, ele não tem nenhum membro. Então, eu vou adicionar aqui embaixo o usuário diretor1 ao grupo. E aí, automaticamente, ele está aqui no grupo. Então, já tenho meu usuário pertencente. Vou aplicar OK. E aí, meu usuário faz parte do grupo. Se eu for verificar isso no usuário, dando 2 cliques nele, eu vou ir lá em membro de. E aí eu consigo ver que ele faz parte do grupo diretores também. Certo? Como eu quero criar 2 usuários, o próximo usuário eu já vou usar o copiar, a função copiar. Então eu vou clicar com o botão direito, copiar. E aí quando eu copio, ele automaticamente já vai ter as mesmas permissões do usuário 1 aqui no caso. Ou seja, ele já vai fazer parte do grupo também. Então eu vou chamar ele de diretor 2. O nome de login vai ser dir.2. Avançar. E a senha, uma senha segura, então, respeitando a complexidade das senhas Microsoft. Então, o usuário deve alterar a senha no próximo logon. Avançar, concluir. Então, eu criei já 2 usuários
e o grupo com os usuários pertencentes. Vou abrir aqui meu grupo, só para conseguir verificar se os dois usuários estão no grupo. Estão. E agora toda vez que eu quiser criar um diretor é só eu ir copiando esses diretores que já existem e aí automaticamente eles já estarão no grupo. Isso se deve fazer para os gerentes e para o atendimento, né, criando então quantos usuários forem necessários, ou seja, quantos usuários conforme a empresa possui. Então, com isso concluímos a criação de unidades organizacionais, grupos e usuários.